Olá pessoal, tudo bem? Estou aí de volta. Vamos dar continuidade ao nosso projeto aí. Na última aula a gente fez um mapeamento do objeto relacional da nossa aplicação, utilizando o Entity Framework. Hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco sobre o Windows Forms. Antes de a gente começar a implementar, eu acho que é interessante a gente discutir um pouco sobre qual que é a proposta, qual a finalidade de trabalhar com os formulários do Windows, tá? E acho que é mais interessante a gente falar isso mostrando um exemplo depois que a gente fizer a parte inicial aí da estrutura de trabalhar com Windows Forms, tá? Então, sem muita enrolação, vamos vir aqui novamente na parte de Solution, tá? Geralmente o pessoal pergunta, você vai nesse gerenciador de soluções, às vezes o meu não aparece, eu não consigo achar. Se ele estiver fechado aqui por algum motivo, é só você vir aqui ó, em View, Solution Explorer, lembrando que de novo o meu está em inglês. O seu pode estar em explorador de soluções, gerenciador de soluções, alguma coisa assim, tá? Mas você clicando aqui, ele aparece aqui para você novamente. E assim para todas as demais caixas de trabalho que a gente tem aqui, tá bom? Mas vamos lá então. A gente criou essa arquitetura aqui na última aula, tá? Essa parte de mapeamento do nosso modelo, do nosso banco de dados, e a gente criou essa parte aqui voltada para a nossa área de interface. A que a gente vai trabalhar aqui então é o Windows Forms, tá? Então aqui em Windows Forms a gente vai adicionar a estrutura para trabalhar com os nossos formulários. Para isso então vamos clicar com o botão direito aqui, adicionar novo projeto. Uma outra coisa, essa parte ela só aparece para a gente se o projeto estiver parado, tá? Se ele estiver em execução não vai aparecer isso aqui. Então sempre verifique se tenha certeza de que o projeto esteja parado. Então vamos vir aqui no diretório que a gente tinha criado, botão direito, add, novo projeto. A gente tinha criado lá no caminho físico da nossa solução, se a gente olhar aqui, ó, a gente criou um pi.modelo, que está relacionado ao mapeamento que a gente fez na última aula. Então a gente vai criar a mesma coisa que a gente criou para o nosso banco para as nossas interfaces. Então eu vou criar aqui um pi.interface. E dentro de pi.interface eu vou criar o Windows Forms. E já vou deixar criado aqui também ASP.NET MVC, tá? Só para mim não esquecer depois. Então eu vou criar aqui o Windows Forms, vou selecionar esse diretório e é aqui que eu quero salvar o que a gente vai desenvolver agora. Desculpa. E o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com o Windows Forms Application, tá? Então só um momento. É essa interface que a gente vai criar, trabalhar com o Windows Forms. E para a gente aqui, a gente vai chamar de pi.windows Forms. Certo? A gente já selecionou o caminho onde a gente vai salvar, definiu o nome do projeto aqui, vamos clicar em OK. Ele já vai criar aqui, obedecendo a arquitetura que a gente desenvolveu, né? Essa distribuição que a gente fez em camadas aqui. E olha só, quando a gente cria esse projeto formulário aí de Windows, ele já cria para a gente também um formulário modelo. Tá? E em cima dele é que a gente vai discutir algumas coisas aqui. Primeiro, a gente sempre que a gente vai trabalhar com o formulário do Windows, a gente tem que pensar duas coisas. Ele sempre vai disponibilizar para a gente a interface, essa visão que a gente tem aqui do design do nosso formulário. E debaixo desse design, quando eu falo de baixo, é juntamente, né, que compõe esse objeto que a gente está trabalhando aqui, a gente tem o código, é onde a gente implementa, então, a parte comportamental desse componente que a gente está trabalhando. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho a possibilidade de poder ver aqui a nossa interface, que está relacionada ao modelo, à apresentação dele, a gente tem também, abaixo disso aqui, ó, o código que está relacionado a esse formulário que foi criado. Tá? Então, ele busca por padrão aí os modelos, né, a base, a estrutura, através de herança, ele traz, então, os componentes que a gente pode manipular através dessa biblioteca system.windows.forms e a gente consegue, então, a gente implementa os nossos formulários herdando esses comportamentos que estão relacionados nessa biblioteca aí do .NET Framework, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai discutir um pouco sobre esses formulários que estão disponibilizados.
E eu falo em sala de aula, né? Geralmente eu falo que ele tem basicamente duas características principais, tá? Os nossos componentes, independente se ele é um formulário, independente se a gente adicionar aqui, por exemplo, deixa eu adicionar aqui um botão, por exemplo, a gente vai ter sempre aqui duas características que são importantes, que a gente tem que levar em consideração na hora de trabalhar com o Windows Forms, tá? Que basicamente são quais essas características? Todo componente ele vai ter uma guia aqui de propriedades. E essas propriedades elas são divididas basicamente em duas grandes categorias, que são as suas propriedades, que determinam principalmente a parte de interface, visualização, o que o usuário vai ver, o nosso front-end, ele está muito mais preocupado com essa disponibilização de características de front, de apresentação, tá? E vinculado a essa parte de front-end, né, outra coisa que é interessante a gente trabalhar, a gente utiliza também, é a questão dos nossos eventos. O que está relacionado à parte de evento? Então, a gente tem aqui basicamente estruturas que a gente vai usar bastante, que estão relacionadas à parte de ação, né? Que é o que a gente vai mais utilizar aqui, evento de clicar, por exemplo, e a gente tem ações comportamentais também, que a gente trabalha bastante, tá? Principalmente o de carregar aqui, fechar um formulário, etc. Tá? E percebam que essas informações, agora eu selecionei o botão aqui para a gente poder dar uma olhada, em vez de selecionar o formulário, está muito relacionado ao componente que a gente está trabalhando. Então, a gente tem algumas ações que são, vamos dizer assim, globais, que existem em quase todos os componentes, mas a gente tem também comportamentos que são específicos por componente. Mas, independente do comportamento, do componente, a gente sempre vai ter as suas propriedades e os seus eventos, tá bom? Propriedade sempre mais relacionada à parte de apresentação, front-end, disponibilização para o nosso usuário, e a parte e aí algumas coisas de definição de nome, essas coisas assim, né? E em ações, a parte comportamental do que a gente vai desenvolver. Lembrando que a gente pode acionar, e é interessante a gente fazer isso, através da correlação dos componentes aqui que a gente vai trabalhar. Deixa eu abrir aqui novamente, por aqui, ó. Então, se eu quiser um evento clique, tem alguns atalhos que a gente faz pelo teclado mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse evento clique desse botão 1, eu não tenho nada. Se eu der um clique duplo nesse botão aqui, olha só, ele cria pra gente um método lá no código desse formulário, tá? E se a gente olhar, ele correlaciona isso a um evento que está relacionado nesse componente também. Então, olha lá, se eu vir aqui em propriedades e olhar a questão dos eventos, olha lá, ele arrumou um button underline click. O que é isso? Basicamente, é um método que ele implementou quando a gente acessa aqui, deixa eu só carregar aqui, o nosso código. Foi esse método que ele criou aqui, tá? Então é muito interessante, é muito importante a gente ver essa correlação, porque às vezes o pessoal cria o método, mas cria o evento clique e fala, mas não está funcionando, tá? Então é porque você tem que, se você for fazer isso na mão, em vez de dar os dois cliques lá no componente, por exemplo, você tem que desenvolver aqui, sei lá, private void, deixa eu colocar esse mesmo corpo de método aqui, tá? Só para a gente poder mostrar o impacto que isso aqui vai trazer, certo? Só esperar o meu Visual Studio responder aqui. Vamos ver aqui o que está pegando. Mas basicamente o que eu ia mostrar para vocês aqui é o que? Justamente esse conceito de que se eu criar ou implementar um método aqui no código diretamente, vai ser necessário a gente relacionar esse método que foi criado aqui lá na ação que a gente quer vincular no nosso componente. Então, por exemplo, se eu crio aqui esse método test1 na mão e não através de um atalho que a gente tem pelo componente,
Posteriormente, eu tenho que naquele comportamento, naquele evento que eu quero vincular esse método, e selecionar ele nessa lista de métodos que vão ser criados aqui, tá? Então não tem problema se você quiser fazer isso na mão e posteriormente vincular isso ao seu projeto, ao seu evento lá do componente que você está manipulando, tá bom? Então, pessoal, vou finalizar essa videoaula aqui agora, mais relacionando a parte de definição e caracterização de Windows Forms, e na próxima aula a gente começa com o nosso primeiro exemplo aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.